Perdemos mais uma e, assim, essa derrota é aquela que vai ficar entalada pela forma que ela aconteceu. Bora falar desse jogo. Oi, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o jogo entre Santos e Botafogo São Paulo, Botafogo de Ribeirão Preto, né? O Santos foi derrotado 2-1, o mando era do Santos, mas a gente não jogou na Vila Belmiro, nós jogamos em Londrina, no Estádio do Café. Fica aquele gostinho no final da partida de pensar que talvez se o jogo tivesse sido na Vila Belmiro, a história poderia ser outra, mas ao mesmo tempo, depois que o jogo acabou, ficar se baseando em e se o jogo tivesse sido na Vila Belmiro, e se não tivesse sido lá, assim, não vai mudar nada, né? Não vai mudar nada, a gente tem que começar a ver daqui pra frente. Mas falando sobre o jogo, a gente viu que o João Paulo, ele acabou ficando fora da temporada, né, por conta da lesão que ele sentiu na última partida, então o Brasão foi titular. A gente viu também o Rincon ali no meio-campo, mais uma vez sendo titular, já que o João Schmidt, por mais que ele foi relacionado para a partida, ele ainda estava se recuperando de um entorse no tornozelo, então não estava 100%. Eu comentei isso com vocês, inclusive, no pré-jogo. E o nosso ataque foi formado, então, pelo Patati, né, pelo Wesley, pelo Otero e também pelo William Bigode. E, gente, eu confesso para vocês que durante boa parte do tempo, o que o Santos mais fez foi jogar. O que o Santos mais foi ofensivo. Só que a bola insistiu em não entrar. Em muitos momentos. O Santos ontem teve inúmeras bolas na trave. Sério, eu perdi as contas de quantas foi. Teve a do Wesley, teve a do Joaquim, gente, teve muita bola na trave ontem. Eu acho que teve uma. No segundo tempo, a gente teve umas 4 bolas na trave. Brincando assim, a gente teve 4 bolas na trave. Foram muitas jogadas que o Santos desperdiçou no ataque. A gente conseguiu criar muito, né? A gente chegou, o goleiro, por exemplo, do Botafogo fez inúmeras defesas. Teve um lance em que ele defendeu um chute de fora do Pituca, o Bigode, ele conseguiu pegar o rebote, ele defendeu e o Juliano passou raspando assim na bola e ele não conseguiu pegar porque ele estava um pouquinho pro lado. Então, assim, a gente viu que o Santos, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, conseguiu criar muito. Eu sei que no primeiro tempo ali teve um certo momento que o Santos deu uma caidinha e foi aonde, por exemplo, o Botafogo abriu o placar, né? A gente também viu no segundo tempo, o início do segundo tempo do Santos um pouco abaixo, um pouco apagado ali do que estava jogando no primeiro tempo e tentando. Mas quando o Santos consegue se recuperar no jogo e começa a jogar, o que mais acontece é o Santos criar jogadas, entendeu? Então a gente perdeu ontem muito mais por falta de sorte do que porque o time não jogou. Eu sei que não é legal perder, principalmente jogando uma Série B. Cada derrota importa muito pra gente. Eu sei que a gente tinha muitas estatísticas ao nosso favor ontem. Só que quando a bola rola, gente, não tem essa. Não importa que a gente tá enfrentando o lanterna da competição, que agora não é mais lanterna porque ganhou, né? Não importa que o Botafogo não marcava, acho que 6 partidas. Não sei se não marcava ou não ganhava 6 partidas. Eu sei que estava muito tempo sem ganhar e muito tempo sem marcar gols. E ontem conseguiu fazer 2 gols. Eu acho que eles não faziam 2 gols há 10 jogos. Então, assim, são estatísticas que a gente olha antes da bola rolar e fala, pô, vai ser um jogo muito fácil. Só que a gente sabe que jogar contra equipes desse jeito é difícil, porque essas equipes, quando enfrentam times grandes, como o Santos, por exemplo, jogam muito recuado. A gente via lá, por exemplo, os 2 gols que o Botafogo fez foram chutes de fora da área. E eles encontraram uma facilidade muito grande em finalizar essa bola e não encontrar, tipo, ninguém ali na frente para bloquear um chute, né? A bola foi que foi pro gol, assim, o primeiro gol foi um golaço mesmo dali do Baggio, né? O segundo gol também foi um golaço, todos de fora da área ali que não encontrou nenhuma dificuldade para finalização. Do outro lado, quando o Santos ia fazer essas finalizações de fora da área, gente, a bola sempre batia em algum defensor ali do Botafogo, porque sempre tinha 7, 8 jogadores dentro da área. Então, assim, esses times, eles jogam de forma recuada, eles saem no contra-ataque e conseguem encontrar a defesa do time grande totalmente despreparada, né? Não deveria ser assim, o Santos devia ter a defesa um pouquinho mais sólida ali, pensando nesses contra-ataques, mas foi o que aconteceu. E a gente acabou tomando esses 2 gols. Gols que, assim, davam para ter sido evitados? Talvez.
Talvez uma marcação um pouco mais firme poderia ter evitado esse chute de fora da área, né? Porque a gente deixou os caras chutar livremente ali, isso não deveria ter acontecido. Mas de qualquer forma, como eu disse pra vocês, a gente tomou esses 2 gols que não foram jogadas construídas do Botafogo, né? Tipo, nossa, toque de bola e tudo mais, mas aconteceram. A gente tem que prestar atenção nisso, porque esses chutes de fora da área, eles são muito traiçoeiros mesmo. E a gente sempre tem mania de tomar gols assim, né? Nossa, me estressa muito. Mas de qualquer forma, o Santos não foi esse time que as pessoas estão falando, tipo, ah, é apático, meu Deus, mais uma derrota na Série B, eu não acredito nisso. Desse jeito, o time de 2023 tá voltando. Eu li cada coisa bizarra na internet nesses últimos minutos aí que eu tava dando uma olhada, que eu falei, gente, calma. Eu sei, perder não é legal, a gente tá na Série B, a terceira derrota, começa a ser preocupante de uma certa forma, só que o futebol do time, o que o Santos apresentou de futebol no jogo de ontem, foi assim, foi algo muito positivo, sabe? Ah, mas a gente perdeu. Ok que a gente perdeu, mas o Santos criou, entendeu? A gente criou, a gente finalizou, só que a trave atrapalhou o nosso caminho do gol. O goleiro fez boas defesas, a defesa do Botafogo também, por mais que eles não atacavam com tanta frequência, eles estavam se defendendo muito bem. Então, assim, tem muitos pontos. O Santos precisa saber lidar com essas adversidades que vai encontrar no caminho. Porque na Série B a gente vai jogar contra equipes desse jeito. A gente jogou contra a Ponte Preta desse jeito, a gente jogou contra o Amazonas desse jeito. A gente vai encontrar equipes que vão se fechar lá atrás. Então vai ser difícil vencer essas equipes. A gente precisa saber lidar com essas adversidades? Precisa, né? Precisa ter um jogador ali. Ontem, no caso, poderia ser o Patati, por exemplo, porque em um drible coloca o. Consegue fazer uma jogada de criatividade ali. A gente precisa da volta do Guilherme logo, do Pedrinho logo, porque olha, por exemplo, a gente viu ali o Otero e o Wesley, a gente tira esses dois jogadores. Quem é que entra no lugar deles? A gente não tem pontas ali, né? Não tem quem colocar para tentar dar uma cara nova pro time ali na frente. Ontem o Carille, ele optou por colocar o Rainer e o Rodrigo Ferreira ali, né, no lugar do Wesley e do Sherman, o Sherman que estava amarelado, e colocou o Casares no meio campo. E o Casares, assim, ele fez uma jogada boa no jogo. Uma jogada, que foi aqui, ele cortou para dentro e tentou a finalização. E o goleiro defendeu, aliás, né? Foi a única jogada. Depois disso, ele errou tudo que ele tentou. Todo passe, todo lançamento, ele errou. Então, assim, o Casares não é um jogador que a gente possa confiar no meio-campo, não dá. A gente já testou ele milhares de vezes e ele em nenhum momento conseguiu ser um jogador constante, regular e apresentar um bom futebol. O Harney e o Rodrigo Ferreira, eles entraram bem no jogo. O Santos conseguiu criar bastante, continuou criando bastante, na verdade, com a entrada desses dois jogadores. Deram uma dinâmica a mais para os lados do Santos ali. E eu gostei. E a gente conseguiu chegar no gol, né? Num gol ali que, olha, antes da bola entrar, ela bateu na trave. Depois, no rebote, o Joaquim conseguiu empurrar para o gol. E assim, eu achei que a partir daquele momento, eu pensei, bom, o Santos, a bola não queria entrar, agora entrou, acho que vai ficar um pouco mais fácil, quem sabe a gente não consegue um empate. Não conseguimos, mas como eu disse, mais uma vez, repito, não foi porque o Santos foi um time apático. Não, é porque a bola realmente não quis entrar. E tem dia, gente, que no futebol nada dá certo. E ontem foi um desses dias, né? É triste, é revoltante, a gente quer vencer sempre, a gente precisa vencer, a gente não é líder do campeonato nesse momento, a gente tá em terceiro por conta da derrota e por conta dos resultados dos outros times, né? O Goiás é líder, se eu não me engano. E assim, não é legal, não é legal a gente perder, só que a gente também tem que entender a forma que a gente perdeu. Porque perder não jogando nada é uma coisa e perder tentando o jogo é outra totalmente diferente. Então não adianta ficar, tipo, bravo com o time e xingando o Carille, sendo que assim, o Carille fez o que ele podia fazer. A gente sabe que o Rainer é um jogador, é um lateral muito ofensivo, então eu achei que foi uma sacada muito inteligente da parte dele colocar o Rainer um pouco ofensivo ali no jogo, no lugar do Wesley. E até mesmo o Rodrigo Ferreira, que em alguns momentos trocava de lugar com ele, e era ele que estava ali mais à frente. Já que a gente está sem ponta, né? Porque os nossos pontos estão no departamento médico e o que a gente tem ali, a gente precisa tirar ali, às vezes, leite de pedra mesmo. A gente viu, por exemplo, o Joaquim e o Gil subindo várias e várias vezes no momento final do jogo, onde o Botafogo já não estava atacando mais. Só que teve um momento que saiu um contra-ataque do Botafogo e o Brasão foi na bola, acabou
a bola passando por cima dele e o Pituca tira de cabeça. Então poderia ser um terceiro gol do Botafogo ali. Mas assim, são jogadas muito isoladas. O Botafogo não fez um jogo assim exuberante para vencer de 2 e o Santos também não fez um jogo muito abaixo para perder esse jogo. Então, o resultado mais justo mesmo, pelo que foi jogado em campo, seria uma vitória do Santos. Mas a gente sabe que no futebol esse negócio de justiça, cara, não existe. Então a gente perdeu mais uma, é a terceira derrota nessa Série B e fica aquele sentimento de que, meu Deus, será que a gente deve se preocupar ou não? Eu confesso que ainda talvez seja um pouquinho cedo para isso, pelo que o time jogou. A gente vai ter muito jogo ainda pela frente. E talvez o Santos deveria mandar os seus jogos de fato na Vila Belmiro. Eu sei que a gente consegue alcançar mais a torcida viajando dessa forma, né? Jogando em outros lugares. Só que, por exemplo, 11 mil pessoas em Londrina, coloca 11 mil pessoas na Vila, né? Seria tipo assim, uma coisa de louco, a Vila lotada, o Caldeirão empurrando o time. É outra coisa, não tem nem comparação. Eu sei que o Santos fez o que fez pelo dinheiro e no final a gente não saiu perdendo nessa questão, né, financeira. Só que a gente é torcedor. E por mais que a gente entenda que a questão financeira do clube é importante, o que a gente também espera é que a parte futebolística seja levada em consideração. E os jogadores já deram várias provas durante o Campeonato Paulista que jogar na Vila Belmiro não tem comparação. Então, talvez se o Santos mandar os seus jogos na Vila Belmiro sem isso de ficar excursionando, vai ser um pouquinho mais interessante, mas eu realmente acho que isso de ficar saindo assim de vez em quando em um jogo ou outro vai ser inevitável. Enfim, comenta o que vocês acharam da partida, o que vocês acharam do jogo do Santos e também do fato da gente jogar fora de casa, mesmo jogando como mandante. Comenta aqui e eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês e até a próxima.